Olá, tudo bem? Aqui é João Flávio, professor de Engenharia de Produção da UFMG, e eu vou descrever o nosso projeto que é movido a partir de uma pergunta, né? Como garantir que a atenção primária à saúde esteja melhor distribuída nos municípios, nas regiões, em todos os municípios do Brasil, né? Então essa é a nossa equipe do projeto e a atenção primária à saúde é a porta de entrada do sistema de saúde, cujo objetivo é fazer o acompanhamento da saúde, trabalhar na prevenção, com equipes de saúde da família, equipes de saúde bucal, ACS, agentes, equipe multi e um cuidado contínuo. E o nosso projeto visa então trabalhar como melhorar a forma como os recursos são distribuídos de forma a aumentar a, eu diria, acessibilidade não apenas proporcional à quantidade de profissionais, mas acessibilidade geográfica também dos pacientes que estão envelhecendo, o mundo passa por questões de mudança climática, e isso surgem novas doenças. Então, com o envelhecimento da população, com novas doenças, é necessário uma atenção preventiva e, e aumento de acessibilidade à atenção primária. Então, o nosso objetivo é como explorar essa acessibilidade sobre o aspecto geográfico, e nosso projeto a gente está chamando aqui, nessa parte do desenvolvimento do sistema, né, o mapa da saúde. E o que a gente quer saber para fazer para responder essa pergunta, né, como aumentar a acessibilidade, é primeiro saber onde as pessoas estão, né, que é onde está a demanda, a necessidade por esse serviço, onde estão os serviços e como eles podem ser melhor organizados. Então, nesse projeto a gente busca um retrato da situação atual e simula, né, como fazer diferente para tentar melhorar um sistema que já é muito bom, o SUS. Então vamos pegar uma situação conceitual, hipotética, de Belo Horizonte, uma região aqui, esse mapa no fundo aqui, da região da Pampulha. Você teria algumas UBSs e pessoas distribuídas no espaço geográfico. Cada UBS tem, as pessoas são atribuídas, né, às UBSs, e cada UBS possui um porte diferente. Então, o porte das UBSs ele varia de acordo com o número de equipes de saúde da família, basicamente, que pode ter porte 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, tem UBS com porte 1, tem uma equipe, e UBS com porte 5 tem 5 equipes de saúde da família, equipes de saúde bucal, equipe multi. Então, nas UBSs, né, são equipes da saúde da família, equipe de saúde bucal, equipe multi, ACS, entre outros. Esse projeto visa fazer essa modelagem sobre o aspecto geral dos principais equipes, né? Mas naturalmente todo modelo é uma simplificação da realidade. E a gente busca entendê-la para tentar melhorar, representá-la. Então, supondo que uma OBS tem uma capacidade um pouco maior e outra menor e outra com uma capacidade ainda maior. E o nível de necessidade de saúde da população associada àquela OBS é tal que você teria uma capacidade superior à necessidade, mas outras, em função da alocação das pessoas àquela UBS, poderia ter uma necessidade ainda maior do que está alocado a capacidade para aquela UBS. O nosso objetivo, portanto, será que a gente pode melhorar a capacidade do sistema como um todo, fazendo uma redistribuição de capacidade pontual, de forma a melhorar a capacidade do sistema, ou há pacientes, por exemplo, que ainda não estão muito longe, não vinculados a uma nova OBS em algumas regiões de alta vulnerabilidade, que poderiam estar associados a uma criação, né, de uma nova OBS com novas equipes? Então, esse aspecto conceitual aumentaria aqui a acessibilidade da população à atenção primária à saúde e equalizaria
as capacidades. Então, eu vou mostrar aqui o sistema que a gente tem desenvolvido, e para isso eu vou recorrer a alguns pontos sobre como é feito o cálculo da capacidade. Então, o cálculo da capacidade de cobertura, né, potencial estimada pelo SUS, seguindo a nota técnica do Ministério da Saúde, o cálculo da capacidade é a quantidade de equipes, né, que é proporcional à população dividido pela população. A nossa hipótese é que nós queremos melhorar esse indicador, não considerando apenas essa relação de população, mas uma questão de acessibilidade geográfica, como nós vimos. Então, buscando esses dados, por exemplo, das coberturas em alguns municípios, a gente percebe que alguns municípios têm uma cobertura, às vezes reduzida, por exemplo, né, João Monlevade, aqui a gente percebe que tem uma cobertura, mesmo no parâmetro do Ministério da Saúde, reduzida. Mas outros municípios muito bons, né, eu conheço todos eles e gosto muito deles, por exemplo, como Contagem, que tem uma cobertura muito alta da atenção primária à saúde, ou mesmo até Lagoa Santa, que tem uma cobertura ainda maior da atenção primária à saúde, com excelentes indicadores. A gente pergunta, será que eles podem ser ainda melhorados? Então, aqui uma visão do sistema desenvolvido, em que a gente tem uma visão do mapa, uma análise, e a gente seleciona algumas cidades. Então, por exemplo, selecionando aqui a cidade de Contagem, nossa análise ela acontece no nível de setor censitário. Então, o país tem 5.570 municípios, mas ele tem 458 mil setores censitários. Então, o IBGE nos fornece 1.411 variáveis para cada um desse setor censitário. A gente seleciona, a gente considera o índice IVS, que é o do IPEA, original, para determinar uma vulnerabilidade, associado a algumas variáveis do censo, mais relacionadas à saúde, para determinar um índice de vulnerabilidade que a gente chama de índice de vulnerabilidade em saúde, para determinar qual é a maior necessidade em saúde ou menor, que varia, né? Então a gente tem a proporção de uma equipe de saúde de família, por exemplo, para cada 3.000 habitantes, mas se aquela região é mais vulnerável, é uma equipe para 2.500 habitantes, e se uma região é menos vulnerável, seria uma equipe para cada 3.500 habitantes. Então, considerando Contagem, que tem bons índices, né, de cobertura à atenção primária à saúde, observando sobre o aspecto geográfico, e considerando que uma boa cobertura estaria dentro de um raio, por exemplo, de 1,5 km no entorno daquele setor censitário, nós observamos a disposição aqui das UBSs, né, em verde, esses marcadorzinhos em verde, como estão distribuídas as UBS, e consideramos, né, a premissa adotada no Ministério da Saúde de como é feita a cobertura de todos os setores censitários, e percebemos alguns setores censitários com maior vulnerabilidade num vazio assistencial que não teria, nesse caso, a cobertura estimada geográfica. Então é possível melhorar. Com a otimização, a gente faz o redimensionamento e a sugestão, por exemplo, da instalação mínima possível que viabilizasse a cobertura total da atenção primária à saúde. Então, esses pontos em azul seriam sugestão da instalação de novas UBS para cobertura da atenção primária à saúde. E um delta, vamos dizer assim, né, comparativo de como é a situação anterior versus a situação otimizada. E em verde seria onde haveria os espaços em melhoria, e em amarelo onde se manteve. Voltando ao resultado do otimizado, o que o modelo faz é fazer a alocação, a redistribuição de todas as equipes. Então eu vou mostrar aqui inicialmente a alocação de todos os setores censitários, ou seja, de todas as pessoas, né, localizadas nos setores censitários, às
UBSs e as novas UBSs. Assim ficaria, só que ficaria muito poluído visualmente. Também é possível visualizar, então vou tirar aqui, as alocações de equipes em verde, porque é possível redistribuir alguma equipe onde haveria uma sobrecapacidade para uma outra UBS onde haveria subcapacidade, vamos dizer assim, de atendimento. Vamos analisar então especificamente algum ponto de uma UBS específica, qualquer. Então a gente seleciona aqui uma UBS, Unidade Básica de Saúde Parque São João. Então ela é uma UBS que tem a capacidade, por exemplo, de atendimento de 9.000 habitantes e aí, portanto, a gente teria a associação dos setores censitários com suas respectivas populações a essa UBS. Então, a soma das populações dos setores censitários daria 9.000 habitantes e eles seriam atribuídos exatamente a essa UBS. Essa UBS, a gente então levantou também os dados além do IBGE, né, de todos os setores censitários, levantamos dados do CNES, levantamos dados do e-gestor, dados financeiros, né, levantamos dados, uma grande base de dados do SUS, OpenStreetMaps para analisar as distâncias em metros e em tempo, né, em segundos. Aqui o que nós vemos é simplesmente uma alocação de origem e destino, mas não é o caminho, embora o que está sendo usado para fazer o cálculo é o caminho real percorrido de cada ponto de origem à UBS de destino. E analisando as capacidades desses setores reais, a gente percebe, por exemplo, que tem uma quantidade 11 ACS nessa unidade, mas com cálculo otimizado de necessidade seriam necessários 12. Então, o modelo sugere contratar um. A quantidade de emult, existe uma proporção de uma emult para cada 9 equipes de saúde da família. Então, ela estaria instalada localmente aqui em alguma dessas UBS e algumas horas dessa equipe emult seriam alocadas a essa UBS aqui. A equipe de saúde bucal, existem duas, a sugestão é que houvessem 3 na mesma proporção, né, de equipe, segundo o Ministério da Saúde também, né, a mesma proporção de equipe de saúde da família para a equipe de saúde bucal. E nesse caso seria necessário contratar uma, mas a equipe de saúde da família poderia ser, na otimização, transferido. E a gente observa aqui que essa unidade básica de saúde poderia, esse tracejado verde aqui seria essa alocação, poderia transferir uma equipe de saúde da família para uma nova UBS. Eu digo nova porque ela está em azul, as verdes são UBS existentes, né? Então há uma sugestão aqui de instalação de uma nova UBS que receberia uma equipe de saúde da família. E essa nova UBS seria responsável por atender, dentro de um raio geográfico ao seu entorno, né, uma população que somaria 3.000 habitantes, essa nova UBS. Então, e essa nova UBS receberia a equipe de saúde da família. Como ela receberia uma equipe de saúde da família e é necessário 3, então, além de receber uma equipe de saúde da família, seria necessário contratar também mais 2, levando em consideração que ela já tem recebido aqui uma equipe da outra unidade dentro do cálculo de otimização. Então, essa é a proposta, esse aspecto, né, se replica a todo o município, né, e aí a gente pode avaliar, né, uma situação original versus a posterior. Em termos financeiros, o município tem 621.000 habitantes e, considerando aquela situação original de diagnóstico, você teria aqui, né, essa parte aqui em rosa, por exemplo, você teria cerca de 75.000 habitantes não cobertos geograficamente num raio de 1,5 km do seu setor censitário. E o objetivo, com a otimização, né, a gente sugere aqui a possibilidade de realocação de 60 equipes e 60
profissionais, na verdade, né, e 124 profissionais, não equipes, né, a serem contratadas em até 20 unidades novas naquelas localizações em que cobriria a, o espaço, o raio geográfico de atendimento. Então, cerca de 75 mil pessoas não cobertas geograficamente estariam cobertas com essa reestruturação dentro do mesmo orçamento do município e, e aumentando, portanto, 12% de cobertura geográfica à saúde, usando 100% do orçamento. E esse valor, né, estaria distribuído com custos de logística e deslocamento da população, custo das unidades existentes, custo de expansão das unidades, né, seria necessário aumentar algumas unidades, aumentar o porte, né, com contratação de mais equipes de saúde bucal, equipe de saúde da família, ou equipe multi, ou ACS, instalação de novas unidades, gestão das novas equipes contratadas e custos variáveis operacionais. Essas novas unidades, das 20, por exemplo, né, mas isso também pode ser pensando nas prefeituras, né? Qual que eu quero instalar apenas uma? Como é que eu vou fazer? Então, no modelo matemático, a gente restringe, por exemplo, a instalação de apenas uma ou apenas duas. Mas o que levaria à cobertura total, 100%, né? Então, assim, de um limite de 30, o modelo escolhe 20 que é necessário para fazer a cobertura total. E qual seria a ordem de instalação? Isso também, isso aqui a gente apresentou, né? Esse sistema no SUS Inova Brasil, né, na Feira de Inovação do SUS, e equipes de diversos municípios, né, gestores municipais de saúde, nos perguntaram qual que é a ordem de instalação das novas UBSs. A gente pode sugerir, por exemplo, como a ordem em relação ao nível de vulnerabilidade em que aqueles setores censitários são classificados. É uma sugestão apenas. Então, essas unidades elas teriam o código aqui do setor censitário onde elas seriam instaladas. Como ficaria o plano de realocação de algumas equipes? Lembrando que a realocação, no mapa aqui, a gente vê na parte do otimizado, a realocação ela vai buscar em que a equipe que será realocada, ela seja realocada a às outras UBS mais próximas possíveis. Então a ideia é que se houver uma realocação, essa realocação possa ser para uma equipe mais próxima possível. Né? Então aqui no exemplo aqui de uma unidade, deixa eu ver aqui, com realocação, a gente pudesse alocar, né, a equipe de forma que o deslocamento da equipe seja o menor possível. Então vamos pegar aqui um exemplo de uma unidade que teria essa realocação e que seria o equipe de uma realocação de equipe que viria para essa nova localidade aqui. Ok? Voltando aqui à parte de análise, então você teria que de qual unidade sai uma equipe de saúde da família e para onde ela iria a uma distância de 4 quilômetros. Uma outra equipe de saúde da família sairia dessa unidade, morada nova, e anda 2 quilômetros para a nova unidade. Então, sempre buscando o menor deslocamento possível das equipes, 1 quilômetro, 1,78 quilômetros para uma nova instalação. E assim a gente faz para a equipe de saúde da família, equipe multi, ACS. Né? É possível aqui também que essa alocação aconteça entre unidades existentes também, naturalmente, né? Aqui com deslocamento de 1,3 km. E como ficaria o plano de contratação de novos agentes comunitários de saúde, ou equipe de saúde bucal, ou equipe de saúde da família. Então você teria um plano de expansão de capacidade com a contratação de novas equipes de saúde bucal para cada uma das UBS selecionadas. A quantidade de ACS seriam necessárias para cada uma das unidades selecionadas. Como ficaria esse balanceamento, né, de cada uma das equipes, em cada uma das unidades básicas? Então, cada uma das unidades básicas você teria
uma equipe, a quantidade atual, quanto que seria possível transferir. E aqui, por exemplo, haveria um déficit, porque às vezes é possível, otimizando, né, transferir uma equipe de um lugar para o outro e fica com déficit de 0,1 equipes. Então a gente coloca esse status aqui, porque às vezes o nosso objetivo é minimizar o déficit, tanto falta quanto sobra, mas quando acontece 0,1 equipe sobrando ou 0,1 equipe sobrando, faltando ou sobrando, a gente mostra onde pode ter melhorias futuras, né? Porque em termos de otimização, a gente chama isso de uma otimização inteira e a quantidade de equipes geral geraria pequenos déficits em termos lineares. Então tá, aqui você tem um plano de balanceamento, um plano longo, mas fácil de acompanhar, porque aqui você tem um relatório de balanceamento, mas em cada unidade você teria o seu plano. Então, ó, na unidade tal, que possui 4 tipos de equipe, você transferiria uma equipe de saúde da família, na equipe bucal você contrataria, na equipe multi manteria e a equipe ACS seria necessário contratar mais um. Então, cada unidade você teria um plano de transferir, contratar, manter ou receber, por exemplo aqui, e de onde receber estaria justamente nesse relatório aqui anterior. Ok? Então, e os fluxos, né, de atendimento, uma estimativa de fluxo de atendimento, como que cada unidade, cada unidade básica de saúde, de onde eles receberiam, quais seriam a quantidade de pessoas em cada setor censitário, proporcional, né, de atendimento a cada um desses setores censitários até essa unidade de destino. Então, que seria um fluxo otimizado, geral, né, de habitantes. Não seria de pacientes, mas habitantes. Lembrando que o tipo de atendimento pode ser presencial ou até por telemedicina. Isso também está... Teleatendimento, né? Tá contemplado que existe esse tipo de demanda, né, por profissionais da saúde na atenção primária à saúde. Então, esse plano para cada UBS existente ou nova, o volume de, de pessoas, né, atribuídas a cada um deles. Então, retornando à nossa situação original, o que a gente quer mostrar aqui, né, vou passar aqui rapidamente nessa nossa apresentação, nesse sistema, é uma tentativa de agrupar diversos dados de diversas bases de dados públicas, né, em camadas para que o modelo matemático analise todos eles simultaneamente. Então eu descrevi, né, e possamos sugerir algumas recomendações. Naturalmente, isso é uma ferramenta de apoio ao gestor municipal e com outras variáveis que podem não estar contempladas no modelo e ele pode usar isso apenas como recomendação para fazer a sua gestão no dia a dia. Então, esse é uma ferramenta que pode ajudar, por exemplo, né, onde investir em novas UBS, como expandir a rede, viabilizando maior equidade de acesso geográfico a essas unidades. Então, como impactos positivos, a gente integra os dados para apoiar o planejamento, com foco em redução de desigualdade de acesso geográfico, mais acesso à saúde, mantendo o mesmo orçamento público. Então, com aquele orçamento, como usar da melhor forma possível e maximizar a cobertura geográfica de acesso à população. Qualifica, em termos quantitativos, as decisões dos gestores, permite cenários de investimento em novas UBS e maior integração à rede. Então, o que a gente quis mostrar aqui, né, é que nós estamos dando um retrato de onde estamos, propondo uma ferramenta que auxilia o gestor da atenção primária à saúde a fazer o melhor planejamento de capacidade e onde a gente quer chegar. Então, em termos resumidos e ilustrativos, né, a gente teria uma condição antagônica em alguns pontos, em que algumas UBS estariam muito ocupadas, gerando filas, e as pessoas
sem paciência, enquanto poderia ter algum outro ponto, em alguma outra ponto da cidade, alguma outra UBS com alguma certa ociosidade em função de poucos pacientes estarem associados a ela. O método, né, seria um modelo de otimização que considera as regiões, os índices de vulnerabilidade social de cada uma das regiões, as necessidades, e tentar fazer esse balanceamento por meio de otimização em alguns algoritmos que consideram simultaneamente todos os dados do município, e futuramente essas informações poderiam, eventualmente, porque o nosso projeto tem desenvolvido todo esse sistema motivado, né, pelo Ministério da Saúde, o CNPq, Ministério da Educação, na universidade, e que esse projeto retorne à sociedade por meio desses sistemas do ESUS APS, e a prefeitura que quiser adotá-lo teria acesso ao sistema através. O código do projeto seria aberto, open source, disponibilizado à prefeitura que quiser implementar, e futuramente uma meta, uma ambição seria eventualmente esse sistema poder fazer parte, né, do arcabouço de aplicativos do e-gestor, por exemplo, APS. Então, aqui tem a rede social do projeto, a equipe toda que participou, que tem desenvolvido todas essas tecnologias, tem participado das discussões filosóficas sobre o porquê e como aumentar o sistema SUS maravilhoso, que é universal, mas ele pode ser mais acessível geograficamente ainda, né? E equipe de base de dados, equipe dos modelos matemáticos, pesquisadores doutorandos, agradeço a todos eles. E então, nossa tecnologia já está num estágio bem avançado, fazendo testes, como eu mostrei para vocês aqui em alguns municípios. E para a gente alcançar esse impacto real nas prefeituras, a gente ainda precisa avaliar alguns pontos, por exemplo, comparar o que a gente tem aqui de necessidade de saúde, que a gente mapeou nos setores censitários, por exemplo, com a demanda histórica de pacientes, ou seja, quanto de atendimento, de demanda que tem sido buscado em cada uma das UBSs. Então, para isso, as equipes das prefeituras podem nos ajudar, enviando os dados, fazendo essa parceria para a gente fazer esses ajustes finos. E também, ao implementar no município, né, a prefeitura, a gente teria aquele ajuste fino de seleção melhor de locais candidatos para o modelo de otimização, escolher aquele que melhor que gera menor deslocamento da população e menor deslocamento das equipes. Mas para selecionar esses locais candidatos, é preciso também uma interação com a prefeitura e com a equipe de pesquisa. Então, a gente convida sempre, né, que o Ministério da Saúde, Fiotec, CNPq ou outras instituições parceiras, convidamos todos a investir nesse projeto para viabilizar essas melhorias necessárias, né, e viabilizar essa integração desse sistema ao ecossistema de aplicativos do e-gestor do SUS APS, levando então essa inovação para as prefeituras e validando então em larga escala para transformar a atenção primária no Brasil, porque a gente pode assim fortalecer o SUS com tecnologia brasileira e de qualidade, ok? Muito obrigado pela atenção.